te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso delito Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, no versículo de 22 a 30. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que estava possuído por Belzebu. E é pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si, mesmo ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderia sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, todos os pecados, com qualquer blasfêmia que tiver dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque dizia: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia no Evangelho de hoje vem falar de algo assim que não dá nem para a gente entender direito, né? Jesus, ele tinha feito tantas obras, né? O que nós vimos, né? Desde do seu batismo, ele expulsou muitos demônios, curou muitas pessoas, fez grandes obras que nós vimos nas liturgias anteriores. E esse povo, né, esses mestres da lei, eles estavam ali acompanhando todo esse acontecimento. Mas como eles não compactavam, não tinham o coração aberto para entender a presença de Deus na pessoa de Jesus,
eles ficavam questionando, eles não entendiam, eles não viam o poder de Deus na pessoa de Jesus. E aí eles tinham então esse espírito crítico, que incompreensível, na verdade. E aí então Jesus, eu imagino assim, amados, Jesus com todo o seu amor, com todo o seu projeto, com todas as suas realizações, e aquele povo que era um povo considerado religioso, questionando de uma forma tão triste, né? De uma forma assim tão contrária, porque não dá para expulsar mal com o mal. O mal é mal, o bem é bem. E aí Jesus, ao ouvir isso, Jesus ainda dá explicação, é muita bondade, né? Só Deus mesmo. E aí ele vai explicar que não dá, né? Porque o que é o demônio? O demônio, o nome demônio quer dizer divisor. Quando se divide pensamento, quando se divide sentimento, quando se divide as coisas, por exemplo, uma família dividida não vai se unir nunca. Não vai, o mal toma conta. Então, fica muito claro isso, que o inimigo ele é o divisor. O divisor, ele não consegue subsistir aquele que vive dividido. E aí Jesus vai olhando para isso e vê aquela situação, e ele fala aí, na verdade, para nós entender bem melhor isso. O que era aquela expressão daquele mestre da lei? Era uma expressão de blasfêmia. E aí Jesus fala dessa condição que eles ali estavam falando. A blasfêmia, todo pecado, Jesus perdoa. Toda blasfêmia que você fizer vai ser perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito, isso não será perdoado. Quer dizer, se não tem perdão, não tem salvação. Para entender o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se Jesus fala que toda blasfêmia, toda palavra mal falada contra Deus, que muitas vezes nós falamos, e se nós pedir perdão, se arrepender, nós seremos perdoados. Agora, quando o pensamento desses mestres da lei era um pensamento que eles tinham convicção disso. Então, quer dizer, se eu tenho convicção que se eu não me arrependo dessa blasfêmia, porque eu olhar para Jesus e não reconhecer sua divindade, e não se arrepender e ter convicção disso, quer dizer, é uma blasfêmia contra o Espírito. Porque toda a obra salvífica de Jesus é obra do Espírito. Então, se eu não me arrependo, o arrependimento, amados, todo ser humano que se arrepende de todo o mal feito, ele será perdoado. Agora, quando eu tenho convicção de uma coisa errada, como tinham os mestres da lei, que ali não gerava neles arrependimento. Então, se eu não me arrependo daquele pensamento maligno, eu não vou ser perdoado. O perdão é através do arrependimento. Então, toda blasfêmia, todo pecado será perdoado, mas desde que exista arrependimento. Se não existir arrependimento, essa blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde nós possamos crescer, que Deus nos conceda muita sabedoria para compreender aquilo que é certo e aquilo que é errado. E quando nós no erro cair, que nós tenhamos a sabedoria para nos arrepender, para que sejamos por Deus perdoados. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos,
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.